A gente vai chamar ao palco agora aqui, vamos falar de novo de uma jornada que começa com B2C e vai ao B da indústria. Então, para falar sobre a jornada de levar o B2C ao B da indústria, a gente vai apresentar para vocês o case da Schneider Electric. E para isso, eu quero convidar ao palco ela que fez Federal do ABC, iniciou na Schneider Electric como estagiária. Passou pelas áreas de engenharia, marketing, vendas e hoje lidera o canal de e-commerce no Brasil. Por definição, ela se explica engenheira de formação, mais uma marqueteira de coração. Por favor, venha ao palco Ariane Pimentel Marcondes, e-commerce channel marketing da Schneider Electric. Olá! Prazer, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada, olá, tudo bom? Tudo ótimo. O palco é meu? É seu. Então, obrigada a presença de todos. Primeiro, obrigada a oportunidade de estar aqui. O time da Vivi, de toda a curadoria do E-Commerce Brasil, preparou vários conteúdos com muito carinho, escolheu os palestrantes a dedo, e eu fui selecionada para trazer uma história. A jornada de levar o B2C da Schneider até o B da indústria. E eu gostaria de parafrasear o Ariano Suassuna, que ele fala: tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é muito bom de contar. Ou seja, a jornada do e-commerce do B2B foi um pouquinho emocionante. Mas para vocês entenderem o nosso contexto, eu gostaria de trazer algumas coisas sobre o mundo da Schneider. A gente se divide hoje, a Schneider tem mais de 75 anos no Brasil, 180 anos globalmente falando, e a gente acessa os canais de acordo, o mercado com 4 canais ou mais, mas a gente trabalha com montadores de painel, fabricantes de máquina, distribuição, entre outros, para atingir o nosso anjinho ali, o nosso usuário final, nosso querido cliente. E por que eu trago isso? Porque é importante para vocês entenderem os desafios que cada indústria tem. A jornada que eu trago aqui é a jornada da elétrica, mas talvez um outro segmento vai trazer outra abordagem e cada um vai ter a sua particularidade. Então, eu vou também trazer um pouquinho do que é o nosso mundo e eu vou deixar um vídeo responder o que é a Schneider Electric para vocês. The world is full of people telling you who to believe they are. Well, we thought we'd tell you who we're not. Let's start here. We're not in shipping. We don't make lifts. Seriously, no lifts. We do this. We're good at this. And we make all of these. And even though you'll find us here and here, we don't make energy. We make you save it. And you'll be saving the environment too. Are we an internet company? Well, we connect and power just about everything around you, helping machines talk to each other and to you, making your world more personal. We're seeking out the big questions and answering them honestly. Like, how can we make the most of our energy and resources? Or can we make access to energy and digital basic human rights? We're real people, employees, developers, partners, investors, and inventors, all passionate about doing what's right. We're open. Humans of all sorts from all over, learning from each other and about each other. We're not here to save the world. It'll go on with or without us. We're here to be your digital partner for sustainability and efficiency, to ensure life is on everywhere, for everyone, at every moment. Pois é, então a Schneider ela está on e quero colocar tudo isso dentro da caixa. Então, como é que a gente faz para oferecer toda essa solução dentro do e-commerce? Tem um desafio bem grande aí pela frente. Tem várias coisas que a gente precisa atravessar, mas eu vou continuar a nossa história do Era Uma Vez, um momento aí dos 75 anos de Schneider Brasil. Há 2 anos atrás, a gente redesenhou a nossa estratégia dentro do país e a gente dividiu as nossas operações. A gente tinha um pedaço que a gente chamava de distribuição industrial e o outro pedaço que era o varejo. Então, separamos as operações e colocamos pessoas dedicadas a cada uma delas, né? Então, separamos times de venda, plataformas, uma série de reestruturações. Nesse mesmo momento, a gente já tinha o e-commerce. A gente tinha um e-commerce B2C, uma plataforma robusta, já com o full commerce operando. Estava tudo funcionando, como todo e-commerce sempre com emoção, mas estava funcionando.
Só que eu assumi a parte de e-commerce para B2B. E como é que a gente toca daqui para frente? A gente tem que usar um baseline. Então, vamos pegar a plataforma de B2C e transformar em B2B? Alguém, eu tenho certeza que no fundo vocês já estão assim, não é uma boa ideia, não parece uma boa ideia, talvez você não esteja sabendo muito bem o que você está fazendo, mas é importante, hoje eu não acho que foi uma escolha errada, porque a gente precisa partir de um pressuposto, a gente precisa ter uma base de evolução. Então aqui começa a nossa história. Dentro do e-commerce B2C, ele estava funcionando online. Quando a gente habilitou a opção do B2B, primeira etapa de vendas, a gente precisa saber que a gente está ali. Então, a gente precisa se posicionar, então a gente precisa ser encontrado. Vamos lá, topo de funil, vamos fazer uma ferramenta de digital aí para comunicar. O que a gente vai fazer? B2B não vai estar nas redes sociais, né? Vamos mandar um e-mail? Então, a gente foi lá, construiu toda uma régua de comunicação e começou a disparar os e-mails. O pessoal de CRM está super... aqui na feira tem vários parceiros aí. Eu acho que não estou denegrindo, mas cuidado com os e-mails, porque deu errado, tá? Só para avisar. A gente aqui, eu trouxe só um print da primeira reunião que a gente foi avaliar os resultados de e-mail marketing, dos 90 que a gente disparou por um teste AB que a gente fez, eu acho que foram 24. O número está longe, está pequeno, mas foi pouca taxa de abertura, um clique que não gerou venda. Eu só queria falar que eu estava online. O B2B não responde por e-mail? Responde. Mas a gente tem que entender um pouquinho melhor como é que funcionam os nossos parceiros. E se alguém tivesse me falado, talvez eu teria começado diferente. Então, estou trazendo isso para vocês. Inclusive, tem pesquisas aí que falam que mais de 70% dos líderes de marketing globais de B2B não acham o e-mail uma ferramenta eficiente. Mas se ele não é eficiente, o que é eficiente? Eficiente é a comunicação 360. Digital ou humanos. Vamos organizar todos esses pensamentos. 360 sem ser polutivo. Vamos trabalhar com 360 porque cada cliente escolhe a forma como ele quer consumir sua informação. É muito importante a gente parar de colocar decisões na boca dos nossos clientes quando ele quer decidir as coisas. O que a gente fez na Schneider especificamente falando? Primeiro ponto de evasão humana, e não foi uma interação digital, é o atendimento ao cliente. A gente tem o nosso 0800. Se alguém liga para lá, eles estavam acostumados a orientar para ir para o offline. Eles não estavam acostumados com a plataforma B2B, então a gente fez o treinamento com o nosso time de atendimento ao cliente. Isso há 2 anos atrás? Não. A gente tem que refazer esse treinamento a cada 6 meses, que eles esquecem que tem que passar essa mensagem para frente. Erros humanos acontecem. Outra parte importante, treinamento com a força de vendas. Quando eu trago esse cliente B2B para dentro do e-commerce, normalmente ele não está na minha carteira do time de vendas da Schneider. Mas esse time de vendas, ele está na rua, ele é o nosso front. Então, qualquer momento que ele tiver que conversar com a gente, essa informação tem que chegar lá. Então, várias vezes a gente treina o time de vendas para tirar dúvidas de como usa a plataforma, de quais são as condições de pagamento, de todas as possibilidades que o online tem. Não é para o cliente que tem atendimento que a gente chama de field, mas é para que ele seja o embaixador da marca. Ok, que mais? Social e paid media é muito importante. Quando você fala de B2B, você tem medo de postar nas redes sociais, você tem medo de fazer uma interação, você só tem que avaliar a sua estratégia. Porque quando a gente coloca um call to action muito forte dentro das redes sociais, esse não é o perfil do segmento de indústria, de elétrica. Ele só vai comprar quando a demanda existir. Qual que é a sua missão quando você vai investir nesses departamentos? É se posicionar como parceiro estratégico ao longo da jornada. Então, é muito importante que essas ferramentas sejam utilizadas. E sim, pode usar o e-mail marketing. Eu coloquei ele como vilão, mas não tem problema, ele faz parte da estratégia, ele não pode ser o único canal. Bom, e para não mentir sozinha, eu trouxe aqui algumas estatísticas do pessoal do Global, que traz os top 5 estratégias de fundo de funil para B2B. Isso é para B2B, então a gente continua usando e-mail. Só precisa ser mais assertivo. A parte de social e paid, ele é importante, é bom a gente trabalhar isso, tem que fazer parte da estratégia, e não foquem só no LinkedIn. Tem tantas outras formas de se trabalhar. Os eventos virtuais parecem fora de moda para o B2C, mas para a gente não saiu de moda. Os webinars e todos os conteúdos técnicos ainda ajudam bastante a cadeia de valor. O conteúdo interativo, ou o famoso gamification,
é uma forma muito difícil e cara de se trabalhar, mas você tem que diversificar, porque pessoas diferentes consomem conteúdos de formas diferentes. E não é porque é um CNPJ que a gente precisa tratar sem humanização. Um CNPJ é feito por diversos CPFs, certo? Bom, essa parte eu gosto muito. Se você é um comprador B2B, o que te faz decidir por um vendor? A primeira, são 3 tópicos que foram elencados, e a gente trouxe aqui. O primeiro é a habilidade de disponibilizar a informação e facilitar o processo de compra. A maioria prefere isso. O segundo é muito curioso. Conhecimento do vendor sobre a companhia e necessidades. Sabe o que parece? Senso de pertencimento do B2C, que a gente fala que você tem que se conectar com a marca, está em segundo lugar. Não é não importante, mas está em segundo lugar. Ele quer facilidade na compra. E o terceiro é o quanto você conhece do negócio do seu parceiro, né? De novo, ele apareceu, então é importante. Só que não é tão importante quanto ser fácil para comprar. Porque ele está na ponta. Quando a gente fala que vai atender um B2B no e-commerce, a gente está falando de canais de vendas muito difusos. Então, ele conhece a particularidade da região dele, como funciona, que oferta que vai servir ou não. Não sou eu, grande fabricante, que vai entregar isso. Quem vai entregar isso, ele já sabe. O que eu posso ajudá-lo? É que ele tenha acesso aos produtos e serviços de forma eficiente. Bom, continuando aqui, a parte de Customer Experience, para mim, a melhor de todas, foi nesse momento que a gente trouxe, né? Funil de vendas, trouxe o nosso B2B até o nosso site. E aí, um pequeno detalhe, pequenino, 20 linhas é o mínimo que a gente tem por pedido. Você imagina o quanto eles não ficaram chateados, para não falar outra coisa, quando eles tiveram que clicar 20 vezes dentro da minha página para colocar um produto no carrinho. Ficaram um pouquinho irritados. Então, a jornada de compra ela tem que ser adaptada. Aqui, por exemplo, imagem, a minha revenda, o pequeno montador de painel difuso, ele não tem interesse de saber a foto, ele já conhece meu produto. Muitos deles sabem a minha SKU, a minha referência de cor. Eles não precisam de tanta informação. Eles só precisam comprar. Parece básico, sim, mas a gente já errou nisso. Mas a gente criou a página de preço e disponibilidade, onde eles podem importar um Excel com as referências e tudo mais. Isso é um perfil básico de B2B. Eu trago aqui porque é daqui para cima que a gente tem que continuar. O que mais? Bom, volumetria de peças do B2B é muito maior, né, os pedidos, do que do B2C. Aí, eu já cuidei de uma regional de vendas antes de ir para e-commerce, do offline, e dentro dessa separação, o cliente me liga e fala assim, Ari, eu vou comprar no e-commerce de vocês. Falei, legal, vai dar um respeito aí para o meu trabalho, obrigado, parceiraço. Aí ele fala, mas está com limite de volumetria? Eu, por quê? Um disjuntor caixa moldada, um brinquedinho assim. Disjuntor caixa moldada aí, só posso comprar 2 peças. Eu, só pode comprar. Pensa para alguém de vendas, fala assim, só pode comprar 2 peças? Não, meu filho, leva estoque inteiro, por favor. Mas a gente estava com limitação de estoque. É muito difícil, quando a gente começa no online, dimensionar estoque, porque o prior não existe. A gente está começando agora. E aí você vai botar as 30 mil SKUs da Schneider disponível no estoque? Meu presidente vai me matar. Não vai deixar. Então, o que a gente fez? A gente fez a estratégia aí do que a gente chama de prateleira infinita, onde a gente criou dentro da plataforma 2 docas. Uma doca de pronta entrega e uma doca 100% conectado virtualmente ao estoque da Schneider. Ele consome informação, passou, por exemplo, de 2 SKUs, 2 peças disponíveis, ele começa a aumentar o prazo de entrega para depois continuar aí a jornada de compra. Bom, resolvemos mais um problema? Vamos ver se eu tenho mais algum de Customer Experience. Ah, tem. Esse aqui é legal. Mais de 60% do que a gente recebia de reclamação no atendimento ao cliente era pedindo cotação. Imagina a minha situação de quem criou tem um site com preço público e eles vêm me pedir uma cotação. O preço está aí, pode pegar, está disponível, consome o preço. Bom, tem 2 dores aqui. A primeira delas eles passavam um Excel, muitas vezes nesses e-mails, com o nível das referências, tudo certinho. O que eles queriam era um meio de importação mais fácil. Tudo bem, já estava disponível lá. A gente já criou, mas a gente não chamava de cotação. A gente chamava de página de preço e disponibilidade.
Cadê a perguntinha básica de como os clientes identificam as suas áreas no site? Então, esse é um primeiro ponto. A gente teve que mudar toda a estratégia de comunicação de como conseguir uma cotação para cotação e não página de preço e disponibilidade. Não é o que eu quero falar, é o que o cliente quer ouvir, pelo amor de Deus. Segunda parte importante, o que eles questionavam nesse e-mail para a gente? Ou no bot e tudo mais. Eu quero ter um desconto especial, eu sou B2B. Ele viu que aquele preço é B2C. Ele viu, ele sabe a diferença. A gente também criou listas de preço, estava disponível listas de preços de diferenciação, mas ele não identificava como ele ia conseguir fazer isso. Então, na página principal, tem 2 abas novas, onde você pode olhar e ter a percepção de que eu vou fazer uma cotação, que é o que ele me pedia, e que eu tenho uma área em que o meu preço é exclusivo. Reduziu muito o pedido de descontos e por assim vai, porque eles realmente já têm. É um cara que vai comprar volume. Então, beleza, fechamos a parte de Customer Experience. Bom, aqui, isso é fato real, eu só não posso citar nomes, mas teve uma indústria de calçado do interior de São Paulo que ele expandiu, né, ele começou a fazer a sua produção bem artesanal, depois criou uma linha de produção. Um parceiro, lembra que eu falei que a gente tem vários canais de vendas? Um parceiro nosso era o integrador de sistemas, foi lá e automatizou um pedaço da linha de produção deles. Isso faz muito tempo. E essa linha de produção precisou passar por uma manutenção. Não é que o nosso produto não é bom, tá, gente? Ele é muito bom. Só que ele saiu de linha, então precisava trocar, tinha toda uma questão técnica envolvida. E ele não precisava do integrador de sistema, ele só precisava daquela peça específica. Bom, dito que eles não estavam encontrando no mercado a mesma peça, eles ligaram para o nosso CCC, que é o nosso 0800. O que é importante aqui? Quando você liga para o 0800, todas as informações que estão lá estão no site. E por que é importante você ter as 2 informações? Porque cada pessoa consome informação do jeito que ela quer consumir. Não sou eu, Schneider, fabricante, que vai falar isso. É o cliente que vai escolher. E se eu não quiser dar essa informação, tudo bem. O vermelhinho, que não é a Stack, que a Stack é parceiro, mas o vermelhinho da força vai pegar o nosso mercado. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, ligou no nosso 0800, eu quero substituir esse produto, qual SKU usar? Nosso 0800 ajudou a especificar o produto. O que aquele parceiro já estava acostumado a fazer? Foi na rede de distribuição local e eu quero essa referência. Não tem o produto? E agora? O que eu faço se os meus parceiros do offline não têm o produto? Jogou no Google e nada mais, nada menos, eles compraram um inversor de frequência que custava R$40 mil, uma única peça, no marketplace nosso. Para vocês terem uma noção, isso é um fato real porque a gente teve que descobrir como mandar esse produto, porque a transportadora do marketplace não ia mandar. Era volumetria, era questão de seguro, enfim. A gente descobriu ao longo da jornada que existem alguns ajustes aí, dependendo do seu tipo de produto que precisa ser feito, porque marketplaces e todas as estratégias, elas são muito produtos pequenos. Ainda não estão mandando carros pelos correios, então vamos com calma aí. Quando você olha todo esse ciclo, a pergunta é, quem vendeu esse inversor de frequência? Com o maior orgulho, eu falo, foi o digital, porque entrou na minha meta do ano, faturei, é meu. Não é. Foram todas as interações que a gente fez. Então, é muito importante essa nuance de quanto você está no offline e quanto você está no online. Bom, depois de todos esses cases aí, todas as minhas aventuras, e tem muito mais, tá, gente? Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar vários tempos sobre isso. Eu queria trazer algumas reflexões. A gente está na arena de transformação digital. Transformação digital não é digitalização. Pegar uma foto, escanear e salvar no computador não é transformação digital. E isso é digitalização. E eu acho que tem um pedacinho aqui, o meu time não sabe o que eu estou falando, eles não devem saber o que é foto, né? Tá bom, desculpa, a gente, aquela antiguinha aqui do papel, tá bom. A média de idade do meu time é 20 anos. E eu me sinto velha, só para constar. Mas tudo bem, digitalização, estamos alinhados, é um processo. Ele é útil, mas ele é estático. O que a gente faz com a digitalização? Bom, a gente organiza as coisas para, de alguma forma, a gente automatizar. Mas a gente automatizar as coisas é uma situação muito delicada. Eu, esses dias, estava conversando com o pessoal num jantar de e-commerce, e eles tomem cuidado com a sua automatização,
Porque se você não souber o seu processo direito, você pode automatizar o caos. Quantas vezes você não faz o caos se escalar porque você automatizou alguma coisa errada? Bom, então, automatização não é transformação digital. O que é transformação digital? Transformação digital é quando você digitaliza, você automatiza e você gera valor para você, para a cadeia, de alguma forma. É muito importante que quando a gente digitaliza o processo de venda no e-commerce B2B, você não quer tirar a força de vendas. Você não pode querer tirar a humanização do processo. Nós vivemos em coletividade, a gente gosta disso. Se não, a gente dá um jeito de viver sozinho. Se a gente tirar a humanidade dentro do processo, a gente pode perder o cliente para alguém que está mais atrasado. Então, por que a gente não vai digitalizando sem perder a humanidade? Bom, gosto sempre de trazer esse dado que eu fiquei indignada. 36 mil decisões a gente toma por dia. Vocês podem falar, poxa, eu sou libriano, sou indeciso, eu não tomo tudo isso de decisão. Ok. Mas na hora que você acorda, se você aperta o modo soneca ou não, é a primeira decisão do dia. E eu tomo essa decisão 7 vezes porque eu aperto o modo soneca, até o último segundo. E por que é importante saber que a gente toma tanta decisão? Porque tudo que puder ser automatizado vai ser. É muita decisão. Eu quero ter energia para fazer outras coisas. Eu quero abrir a minha mente para trazer criatividade, para ser pessoa. A gente não é máquina. Então, é muito importante para a gente automatizar os processos. E aí, o que a gente faz no e-commerce quando a gente quer automatizar alguma coisa? Primeira palavra mágica na Schneider, vamos fazer um bot? Vamos trazer um chatbot? Vamos conversar com o cliente pelo chatbot, fica aquela loucura, né? Tudo bem, a gente pode trabalhar com chatbot. E, sendo bem sincera, tem soluções muito legais. Mas se você delegar toda a sua jornada de compra ao digital, você perdeu o seu cliente. Não tem nada mais cansativo do que você ficar apertando o seu CPF, praticamente, nas opções de seleção de um telefone ou no chat. Então, a mescla de tudo, o balanço, ele é muito importante. Automatizar sem perder a humanidade. É um pouco disso. Bom, eu estou achando que a gente está há muito tempo juntos, a gente está aqui há 22 minutos juntos, a gente já tem uma intimidade, já posso fazer uma pergunta para vocês, né? Alguém aqui pratica esporte, faz corrida? Levanta a mãozinha aí. Nossa, gente, vocês estão sedentários, hein? Pergunta, tem alguém que faz maratona? Nossa, temos um maratonista. Participação especial. Depois eu vou precisar de umas dicas, e se eu mentir, não me corrige, tá bom? Combinado? Obrigado. O que é importante aqui? O B2B, ele é uma jornada bem longa. Você não pode fazer o sprint de cara. Na maratona, se você der tudo nos seus primeiros 5 minutos, vai dar errado. Vai ter horas de reflexão. Vão ter horas em que você precisa fazer, mudar a estratégia, diminuir o pace, aumentar o pace. Vai ter horas que você vai precisar deixar as coisas fluírem. Então, a hora que vocês decidiram assistir uma palestra de B2B, quer dizer que vocês já botaram o pé nesse mercado. Então, eu queria dizer que todo mundo aqui está na maratona do e-commerce, porque o ritmo não é cadente, cada caso é o caso. Uma estratégia para correr 42 quilômetros, ela é diferente. Então, a gente precisa que cada um dê o tom e entenda o seu mercado. E se eu pudesse dar um conselho, porque conselho é de graça, né? Então, tá liberado aqui, não vai entrar na verba do ano, né? A gente está num ano bem difícil para o varejo, é melhor não gastar muito. Se eu pudesse dar um conselho, eu daria 5. O primeiro é conhecer suas personas. Eu posso trazer 30 mil receitas de bolo aqui de como a gente fez cada etapa da minha jornada. Eu posso contar tudo que eu fiz de errado e tudo que eu fiz de certo. E você pode copiar a mesma coisa. E você pode até estar no segmento de elétrica. Mas ainda assim, vai ter alguma nuance que não participou do seu processo de decisão. Então, é importante a gente olhar sempre para quem que a gente está vendendo e ouvir. Comunicação 360. Eu falei disso já. E é muito, 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 muito estratégico que você não seja banido da vida dessa pessoa. Cuidado, não vai disparar 1 milhão de e-mails numa semana.
Porque no começo você fica empolgado, eu posso mandar e-mail, eu posso postar alguma coisa. Eu vou fazer 7 webinars em uma semana. Quem vai assistir 7 webinars em uma semana? O planejamento ele tem que ser longo, mais diversificado, para cada um consumir da forma que precisa. Entenda o que é valor para a sua cadeia. Lembra quando eu falei que a gente diversificou o estoque em prateleira infinita? Tinha um pedaço que era pronta entrega, que eram as 2 peças, e teve o parceiro que me ligou e falou assim, Ori, vende mais peças aí, libera mais produto, a gente quer comprar. Nesse momento, ele abriu mão do prazo. E o prazo é uma coisa essencial dentro do B2C. E na cadeia de elétrica, ele é importante, mas ele não é o prioritário. Então, você pode se inspirar nos casos de B2C, mas não leve a ferro e fogo. Às vezes, é mais importante você ter produto disponível com um prazo muito grande do que simplesmente limitar a compra. Deixa o cliente escolher. Aprenda a fazer pilotos simples. E pilotos simples, aquela página de cotação nossa, no começo, era um estagiário, praticamente, tá? Que apertava o botão e fazia o negócio acontecer. Dentro disso, a gente descobriu várias questões que puderam ser automatizadas antes de virar uma página toda bonita, estruturada. Lógico que na implementação da página a gente teve alguns problemas, né? Alguns botões não funcionavam, acontece. Mas faça piloto simples e saiba a hora de escalar. Quando o piloto é simples, você consegue escalar com propriedade. Então, a chance de dar errado é muito menor. E por último, e mais importante de tudo, se alguém falar para vocês que vocês vão digitalizar o B2B e quiserem, né, de alguma forma, cortar toda a interação humana, a pessoa não sabe o que está fazendo. Não sabe. E não deixa isso acontecer. Não delega a sua humanização para o digital. Esse é o único valor que a gente tem, é usar a transformação digital para dar mais tempo, para dar mais eficiência, para trazer mais com menos. Então, eu acho que esses são os principais pontos. Terminei em tempo, vou deixar aqui, eu não sei se os meninos querem fazer uma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Palmas, pessoal.